Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não conhece, o nosso canal aqui é focado em trade esportivo, em futebol, em finanças, em renda variável. E hoje o assunto é como criar um método, mesmo você sendo um iniciante, sem precisar de usar o psicológico. Crie um método e nunca mais precise de psicológico no trade esportivo. Tudo bem? Então vamos lá para o vídeo, que está muito legal esse conteúdo que eu preparei para vocês. Vamos embora! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não ainda conhece o nosso trabalho, aqui a gente fala sobre futebol, sobre trade esportivo, sobre renda variável, enfim, um assunto muito corriqueiro e muito falado aí nos dias de hoje, mas conteúdo bom mesmo, conteúdo de qualidade, são poucos e é o que eu estou tentando trazer aqui para vocês. É uma troca de experiência, uma troca de conhecimento. Espero aprender muito com vocês, espero que vocês aprendam muito comigo, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como criar um método, como desenvolver um método de trabalho, o que você precisa ter, quais as ferramentas você precisa ter para desenvolver um método de trabalho e nunca depender de psicológico nas apostas esportivas. Eu vejo muita gente falando que precisa ter psicológico, seu psicológico precisa estar acertado, você precisa ter uma cabeça boa. Se você tem uma técnica, essa técnica está testada, você sabe que essa técnica te dá uma lucratividade boa, você não precisa de psicológico. O grande erro das pessoas quando começam a operar, seja na bolsa ou aqui no trade esportivo, é achar que você precisa ter uma cabeça boa, você precisa aprender a controlar suas perdas antes de tudo, o que é uma grande mentira. Antes de mais nada, antes de você começar neste mercado ou no mercado de renda variável como um todo, você precisa ter uma técnica validada, pessoal, uma técnica validada, repetindo para vocês. Como vocês podem validar uma técnica? Qual é o instrumento que vocês usam para chegar a uma técnica? E que essa técnica é o que a gente chama de EV+, e que essa técnica seja EV+, ou seja, ao longo prazo, ao longo das suas entradas, dos seus trades, essa técnica te dê um retorno positivo. Como que a gente consegue fazer isso? É isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu peço para vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem um joinha, deixem um comentário, ajuda bastante a gente crescer e gera aquele debate sadio, né, em que nós todos conseguimos aprender aí, eu com vocês, vocês comigo. Esse é o grande objetivo do nosso canal, tá bom? Para a gente criar um método, a gente precisa definir uma banca, ou seja, um patrimônio que a gente vai destinar à renda variável, ou seja, vai destinar ao investimento de alto risco, tá? Vamos trabalhar aqui com uma banca, um patrimônio de R$1.000, tá? Definindo esse patrimônio, definindo essa banca, a gente vai chegar a uma stake, pessoal. O que é stake? Stake é o valor de dinheiro gasto por entrada, ou seja, investido, né? Vamos usar investido por entrada que você faça no mercado. Então vamos trabalhar aqui de maneira bem conservadora, vamos usar 2,5%, o que daria R$25, beleza? Então definidos a banca, o patrimônio, definidos a stake, agora nós vamos definir alguns critérios. Nós vamos para a tela do meu computador e eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue encaixar esses critérios e como também vocês conseguem aí detalhar cada ponto que vocês vão precisar para desenvolver o método de vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, então já estando aqui na tela do meu computador, eu pretendo aqui, eu sempre gosto de trazer esses documentos aqui para a gente ir escrevendo, para vocês irem fixando também. Isso é uma parte importante do aprendizado. A gente já definiu a nossa banca, a gente já definiu a nossa stake. Agora a gente precisa definir o tipo de jogo que a gente vai trabalhar. Isso é muito importante, gente. Tipo de jogo que nós vamos trabalhar. Esse é o segundo critério, tá? O segundo critério, o tipo de jogo que nós vamos trabalhar. Primeiro, nós vamos trabalhar num jogo de super favorito. O que é um jogo de super favorito? É aquele jogo em que há um time em que a odd está entre 1,10 e 1,30. Nós vamos trabalhar num jogo de favorito, em que aquela odd está entre 1,31 e 1,80, vamos dizer assim. Tem gente que usa até 2,20, isso fica a critério de vocês. Ou nós vamos trabalhar aí num jogo parelho, um jogo de
de odd 2 ou de odd 2,20 para cada um dos times. Enfim, nós temos que definir a range de odds, né, o intervalo de odds ali que nós vamos trabalhar, e assim a gente consegue já ir filtrando já vários jogos, tá? Eu gosto de trabalhar com jogos em que há um favorito, ou seja, uma odd ali entre 1,50 e 2, por aí, tá? Então esse é o meu estilo de jogo preferido, tá bom? Depois que a gente definiu isso, a gente tem que definir, aí já o terceiro critério, né? Nós temos que definir em qual tempo de jogo nós vamos trabalhar, se é no primeiro tempo ou se é no segundo tempo. Os dois tempos, o mercado se comporta de maneira totalmente diferente. No primeiro tempo o mercado se comporta de um jeito, no segundo tempo de outro jeito. O quarto critério, nós temos que definir o stop loss, ou seja, o quanto nós estamos dispostos a perder daqueles R$25 que nós entramos no trade, no mercado ali que você escolheu. Tá? Então, vamos dizer que a gente vai definir um stop loss máximo ali de 20%. Então, quando a gente tiver com um prejuízo de 20% desses R$25, a gente vai sair do mercado, vai fechar o jogo e vai embora para casa. Outra coisa que a gente tem que definir também o quinto critério é a exposição. Você vai estar a favor do tempo ou contra o tempo. Tá? Você tem que definir isso aí. Se você vai entrar a favor de um time que está ganhando, se você vai entrar contra um time que está perdendo, você está a favor do tempo. Ou se você vai entrar para sair mais um gol na partida, você está contra o tempo. Ou seja, contra o tempo, à medida que o tempo vai passando, o seu prejuízo vai aumentando. A favor do tempo, à medida que o tempo vai passando, o seu lucro vai aumentando. Tá? Depois de tudo isso definido, desses 5 critérios definidos, a gente vai para as características do jogo. Você precisa definir o que o time favorito e o que o time não favorito precisa estar fazendo no jogo. É posse de bola ofensiva? É contra-ataque rápido? É laterais adiantados? O que o time favorito precisa ter ou o que o time não favorito precisa estar fazendo para você entrar naquele método. Tá? Então, o sexto critério, definir as características dos dois times, tanto do favorito quanto do não favorito. Se eu me perdi nos critérios, me desculpe, mas nós estamos indo para o sétimo critério. Se houver uma situação adversa a você, você fecha a sua posição ou você a mantém. E um oitavo critério é se você pega uma situação ao seu favor. Se você pega um gol, se você está ali a favor de um time e esse time faz um gol, se você fecha a posição no lucro ou se você mantém até o final do jogo para ver o que vai dar. Então você tem que definir isso também como oitavo critério. Então, todos esses critérios já bem desenhados, já bem distintos na sua cabeça, cada critério é um critério, quando você junta todos eles, você consegue começar a montar um método. Você quer fazer um back ao favorito no primeiro tempo? Você quer estar a favor, né? Back é estar a favor ao favorito no primeiro tempo? Ótimo! Defina esses 8 critérios. Tudo isso, pessoal, compilado dá um método. E esse método, ele tem que ser rigorosamente seguido ao longo das suas entradas. Ah, tá tudo certinho aqui, mas hoje eu tomei um gol e resolvi manter a posição, amanhã eu tomei outro gol, mas eu resolvi fechar. Gente, não é o mesmo método. Você não vai validar isso. Você tem que repetir exatamente os mesmos critérios em todas as entradas para validar um método. Beleza? Toda vez que você fizer isso, que você chegar lá, fizer uma amostra aí de 100 entradas, ou ficar um mês fazendo entradas no mercado, ou fazer uma amostra de 1000 entradas, que ótimo, né? E você vê que nessas 1000 entradas você teve lucratividade, você apurou um lucro, o seu método está validado, você está apto a usar esse método no mercado daqui para frente. Então, quando você faz isso, você começa a descobrir o quanto é a margem de erro desse método. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que de 100 entradas que você fez, você viu ali que o seu método te dá 7 entradas em prejuízo e 93 entradas em lucro, certo? Então você sabe que
Ao fazer 1.000 entradas, 70 vão dar prejuízo e 930 vão dar lucro. Você não precisa de psicológico para operar no trade esportivo, ou na bolsa de valores, ou em qualquer tipo de renda variável. Você precisa de técnica, de método. Por quê? Porque você está ali fazendo suas entradas. Você vai fazer 1.000 entradas e você sabe que dessas 1.000 entradas, 70 vão te dar prejuízo. Você está tranquilo desde que você siga todos os passos do método certinho, do jeito que você planejou no início e do jeito que vem dando certo. Então você toma um head aqui, você toma outro head ali, você toma outro aqui, você sabe que está dentro daqueles 70 e você tem mais 930 para tomar. Tem métodos que são um pouco mais arriscados, que você acerta 50 entradas e erra 50 entradas de 100. Você acerta metade e erra metade. E você consegue ser lucrativo com isso, porque sua odd é maior do que 2, a odd que você entra é maior do que 2. Então, se você consegue ser lucrativo com isso, você sabe que de 1.000 entradas, você vai errar 500, cara. Então, você vai ali tendo os seus heads, você está dentro do seu padrão. Agora, se você fizer 1.000 entradas e tiver te dado ali 600 heads, você está fazendo alguma coisa errada. Não é o seu método. Tá bom? Então, você não precisa do psicológico. Vamos tirar isso da mente, gente. Vamos tirar isso da cabeça. A gente precisa de método, a gente precisa de técnica e a gente precisa testar essas técnicas, testar esses métodos incansavelmente, até a gente chegar num denominador comum que vai nos dizer, isso dá lucro, isso dá prejuízo, isso eu posso fazer porque eu tenho X% de margem de erro, eu posso errar de 100 entradas, eu posso errar 20, que está tudo beleza. Certo? Então, muito obrigado, esse é mais um vídeo que eu queria compartilhar com vocês sobre uma quebra de paradigma aí nesse mercado de renda variável, principalmente aqui no trade esportivo, tá? Então, se você gostou, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, deixe um joinha, que vai ser muito importante, deixe um comentário também. Muito obrigado mais uma vez. Só o começo, até o próximo vídeo. Grande abraço para todo mundo e tchau, tchau.